paz do Senhor, quero te cumprimentar você na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão, uma palavra para o seu coração. Hoje vamos abordar um tema, 5 atitudes que farão Deus agir poderosamente na sua vida. Mas antes disso eu quero te pedir para você compartilhar os nossos vídeos, a nossa live, a nossa fanpage. Você compartilha, você pode comentar e fique à vontade para participar. Estamos aqui e vamos iniciar com um personagem muito conhecido. Muitos de nós conhecemos o cego de Jericó. O cego de Jericó se encontra lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos 10. Fala sobre um homem que era cego e queria alcançar uma cura. E era necessário que ele quisesse alcançar isso. Por isso, do querer. Interessante que nós vemos este personagem, né? Ele querendo, quando Jesus está passando junto dele a multidão, e ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós vemos também esse relato no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20, né? Versículo 29 e 34, vai falar também deste relato, do cego de Jericó. Então, a gente precisa querer isso na nossa vida. Eu ouvi uma certa feita um grande teólogo falando isso, que tem uma coisa que nem Deus pode fazer pela gente. Aquilo me intrigou muito, assim, me deixou meio com medo, inseguro. Daí eu falei: o que será que esse cara vai falar, né? Ele falou: o querer, porque Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, nós temos o direito de escolher. E Deus, ele não intervém nisso. Então é necessário que a gente queira que Deus age poderosamente na nossa vida. Então nós precisamos querer. E também dentro da Bíblia nós vemos alguns personagens, né? Também o cego não, o homem que estava no tanque de Betesda, melhor dizendo, ele estava lá já fazia algum tempo e ele queria também uma cura, queria um milagre, queria uma restauração para sua vida. Então este personagem também é um dos importantes, que também queria que Jesus intervisse e mudasse a história da sua vida, né, Marcos? Então, assim, nós vemos esses personagens da Bíblia e aprendemos com esses homens que são exemplos. Aprendemos também que muitas das vezes quando nós queremos, nós temos que insistir naquilo, né? Porque ali, que igual o Ricardo falou do cego Bartimeu ali, e na verdade ele queria a cura, mas a multidão o atrapalhava. E na maioria das vezes a gente parece que quer uma coisa e às vezes quando vem algo ao contrário, a gente deixa de querer. Mas se nós estamos nesse estudo, nós temos que querer, pessoas se levantarão, situações se levantarão, mas nós temos que ficar firme, tomar uma posição, senão eu quero, porque senão não tem como Jesus agir na nossa vida poderosamente. Jesus agiu por quê? Porque ele insistiu ali, ele falou: não, eu quero. E algo muito interessante que eu ouvi de um pregador, ele falando, que Jesus mandou chamar ele. Que Jesus estava ouvindo ele que ele queria, mas ele não estava ouvindo Jesus, porque a multidão era grande, a multidão estava ali atrapalhando ele de ouvir. Então Jesus falou assim: ó, chama ele lá, porque agora eu sei que ele quer. Então dessa maneira nós temos que querer de uma maneira que chame a atenção de Jesus. E é interessante, se eu olhar neste texto com muita atenção, nós vamos ver que quando Jesus chama ele, Jesus faz uma pergunta. E a pergunta que Jesus fala: o que queres que eu te faça? Né? Ou seja, tem que partir da pessoa, ele tem que partir dele esse querer. Jesus falou: o que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero voltar a ver, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus falou: então a tua fé te salvou. E ele restaurou, né, a vida do cego de Jericó, o cego Bartimeu. Então é o querer. Nós precisamos deixar Deus agir na nossa vida. Nós temos que querer isso. Isso depende de nós, cabe a nós. E não a Deus, né, irmão Ricardo? E ele tanto quis aquela cura, ele estava tão determinado a receber a cura, a ter uma intervenção divina sobre a vida dele, que, igual vocês colocou, a multidão o oprimia, né? A multidão o oprimia, só que no verso 48 de Marcos 10, a palavra do Senhor diz assim: muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez que estava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele tanto quis
aquilo que ele insistiu, né? Ele insistiu, então era realmente um verdadeiro querer. Ele estava decidido aquilo que ele queria, né? E quando Jesus o chama ali, que Jesus pergunta o que quer que eu vos faça, ele não teve nenhuma sombra de dúvida que ele necessitava era da cura física, né? Ele podia estar precisando de mais algumas coisas. Às vezes ele era mendigo, ele não tinha casa para morar, né? Ele não tinha nem nome. Era um homem sem identidade, até porque Jesus chama ele de cego. No verso 51 fala assim, perguntou Jesus, e que quer que Jesus faça? E o cego respondeu, Rabi, eu quero ver, ou seja, mestre, eu quero ver. Ou seja, ele estava determinado com aquilo que ele queria, né? Ele podia muito bem pedir outra coisa, não, mas ele queria aquilo, e Jesus pergunta o que quer que eu vos faça. E assim é na nossa vida, né? O nosso querer tem que atingir um nível tão alto, né, para que a gente esteja decidido naquilo que a gente quer, né? Porque muitas das vezes acontece na nossa vida, a gente não pode deixar de dizer isso, que a gente pede algo para Deus, quando amanhã a gente já esqueceu de que pediu, né? A gente tem que chegar aos pés do Senhor determinado, né? E no 52 Jesus ali abençoa ele com o milagre, que era uma cura física, e Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, né? A gente já vê aqui que outro atributo já entra, né, que é a fé. Ele tinha convicção daquilo que ele queria, ele tinha convicção que Jesus estava ali e Jesus podia atender aquele pedido dele. E é assim nas nossas vidas, né? É assim nas nossas vidas. Nós temos que ter convicção daquilo que a gente quer e ter a certeza, né, que Jesus pode operar. Às vezes não é uma cura física que a gente precisa, né? Às vezes a gente precisa de uma cura na alma, uma cura interior, né? Que Deus tire que Jesus venha e tire uma mágoa que a gente está sentindo, né? Mas é necessário o querer. Lembrando que isso não vai ser fácil. Muitas das vezes vai ter um obstáculo. Nós queremos e nós fazemos que isso venha acontecer, vai ter um obstáculo. Nada é fácil. Nada vem por acaso. Então o cego ele tinha as dificuldades ali. A multidão atrapalhava ele. Então, e ele começou a gritar com alta voz. Ele falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A ponto que os discípulos falaram, rapaz, fica quieto, ele não vai te ouvir. É melhor você parar de gritar. E aí ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, muitas das vezes que nós queremos que Deus age poderosamente na nossa vida, nós tem que querer, tem que lutar e tem que ser determinado, assim como o Ricardo falou, né? Nós temos que deixar que Deus age, mas depende de nós. Não pode ser qualquer empecilho, né? Qualquer circunstância que apareça na nossa vida, qualquer barreira que apareça na nossa vida que possa limitar o nosso querer, né? Porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. E Deus é bem detalhista, a palavra do Senhor é bem detalhista. Quando diz que Ele pode todas as coisas, Ele pode todas as coisas, né? Foi por isso que aquele cego, Bartimeu, alcançou o milagre. Ele quis tanto. E um detalhe, né? Fé. A fé dele o salvou, né, Marcos? Isso. Igual, foi bem dito, igual você falou, né? Ele não tinha casa, não tinha nada, né? Nem nome. Mas ele sabia o que ele queria. Sim. E quando nós sabemos aquilo que nós queremos, nós insistimos, igual foi falado, nós vamos insistir até o final. Assim, não, eu quero ver, então eu vou insistir até que Jesus me ouça. Mas Jesus já ouviu ele na primeira vez. Na verdade é assim, queridos, Deus nos ouve na primeira vez já. É que daí ele fica vendo se nós queremos de verdade. Porque às vezes a gente está falando de cura, mas às vezes você quer uma restauração no seu casamento, não sei qual área que você quer. Mas aí no primeiro empecilho você já, né, já deixa quieto, já não quer mais. Então tem que haver uma perseverança, né? Querer e lutar por aquilo ali. Porque a situação contrária vem. Ele fala que quando ele chamou pela primeira vez, já entrou um e falou assim, não, para, ele não vai te ouvir não, está lá longe. A multidão está falando no ouvido dele aí, você acha que ele vai te ouvir? E ele continuou. Então, tem que ser assim. Agora nós vamos ver mais, né? Mais uma atitude, vamos ver uma outra atitude aí que fala que é para atrair para Jesus nas nossas vidas. Qual que seria a outra? Então a primeira atitude é o querer, né? E a segunda atitude que farão Deus agir poderosamente em nossas vidas é a obediência, né? A obediência é um atributo que nós precisamos
trazer para a nossa vida, algo que a gente precisa trazer para a nossa vida, porque a gente precisa ser obediente, né? E exemplo de obediência, tem muitos, vários exemplos, mas um exemplo de obediência, Abraão. Gênesis 22. Gênesis 22, quando a gente sabe da história, Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali Deus já está falando com Abraão. Abraão tinha uma vida próspera. Deus fala com Abraão, e Abraão, sem questionar, ele decide ouvir a voz de Deus, ele decide obedecer, né? E na sequência disso, Abraão vai em busca da terra que Deus prometeu, e Abraão tinha promessa de ser pai de multidões, né? E na sequência disso, Deus abençoa Abraão. Sara, a gente sabe que era estéril, já era avançada de idade, mas Deus abençoa Abraão e dá um filho do ventre de Sara, que é Isaac. E no capítulo 22 de Gênesis, Deus pede um sacrifício a Abraão. Deus pede Isaac, ou seja, o filho que Abraão tinha, o filho que Deus tinha dado. Deus falou: Abraão, ofereça o seu filho em sacrifício. Abraão, de novo, sem questionar, obedece a Deus, vai lá e entrega Isaac como sacrifício no holocausto do Senhor. Algo difícil, né, de se pedir. Deus falando para o seu filho: pega teu filho, teu único filho, e leva ele lá pro monte e sacrifica ele, né? Deus provando a fé de Abraão, né? Então, esta história, este texto, é um texto assim que deixa a gente bem perplexo, porque um Deus amoroso, um Deus de paz, pedir para que a pessoa faça isso, oferecer seu filho, provando, né, a obediência. E muitas das vezes Deus prova a nossa obediência, só que de forma que talvez nós não compreendemos. Mas Ele nos pede coisas para quê? Para provar se nós somos obedientes a Ele, assim como fez com Abraão. Deus estava testando. Interessante que Abraão, ele obedece à voz de Deus. E ele obedecendo à voz de Deus, o que ele faz? Ele pega o menino e vai até o lugar do sacrifício, crendo ele que se ele subisse e sacrificasse o menino, Deus era Deus que tornaria o menino de volta e ele voltaria com o menino. Tanto que quando chega no pé do monte, o que ele fala pro seu servo? Ele fala: ó, eu vou subir ali, eu e o menino, e já que nós voltamos. Então ele tinha convicção de que Deus podia mudar essa história, mudar a situação da vida dele. Então, nisso ele obedeceu. Gênesis 12 vai falar que Deus faz promessa a Abraão, né? Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Já começou a obediência de Abraão ali. Então, obedecendo a voz de Deus. E Deus dá uma forçada a Abraão. Gênesis 22, no verso 2, Deus diz assim: então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho. Ali Deus já dá uma... Falou a Abraão, o teu filho, e Deus lembra ele. O teu único filho, e depois Isaac, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá e ofereça ali em holocausto. Né? Deus ali, já para provar a fé de Abraão e a obediência de Abraão, Deus lembra: ó, Isaac, o teu filho, o teu único filho. E depois nós vemos que Deus abençoa Abraão. Né? Deus abençoa a Abraão. Ali no verso 12, irmão Cláudio, a palavra do Senhor diz assim: então disse o anjo, não atendes tuas mãos sobre o rapaz, e não faça nada agora, sei que temes a Deus. Isso quando já estava lá no monte, na pronto, hora que ele já tinha levantado o cutelo e já ia sacrificar o menino. Então é um exemplo maravilhoso de obediência, né? Eu acho que é um dos raros que nós vamos achar em questão de obediência. Claro que Abraão teve vários defeitos, com todos nós, né, como seres humanos, mas para nós permitir que Deus age poderosamente na nossa vida, nós temos que ter esta qualificação, tem que ser obediente. O crente ou a pessoa que não é crente, qualquer um, tem que ser uma pessoa obediente a Deus. E nós vemos também outro personagem na Bíblia, exemplo de obediência, Moisés.
Fala que em Êxodo 3 diz que Moisés viu a sarça em chamas, né? E foi lá, e Deus então chama Moisés para libertar o povo de Israel. A princípio ele não queria, né? Mas ele ainda obedeceu a voz de Deus e cumpriu essa promessa. Então, foi o libertador do povo de Israel. Então, vamos passar agora para a terceira atitude. A terceira atitude que farão Deus agir poderosamente na sua vida. Adoração, né? Atitude de adoração. Podemos dar um exemplo muito prático e muito conhecido. A mulher pecadora do vaso de alabastro, né? Ali ela se rende aos pés de Jesus, Lucas 7, 36. Ela se rende aos pés do Senhor e decide adorar o Senhor como nunca ninguém tinha feito. Então, a adoração é a terceira atitude que farão Deus agir poderosamente na sua vida, nas nossas vidas. A Bíblia diz, né, que Deus procura os verdadeiros adoradores, né? Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então a adoração, ela move o coração de Deus. É algo assim que Deus gosta muito. A adoração, ela tem que ser uma entrega completamente, né? Uma busca de Deus. E esta mulher entrega da melhor forma, né? Adorando ao Senhor. Então, nós vemos também alguns exemplos de adoração na Bíblia. Um personagem que também era adorador por excelência, Davi, né? Davi era uma pessoa que era adorador, adorava o Senhor. Quando foi buscar a arca, né? E para levar para sua casa, lá para o templo, nós via que Davi vinha cantando, salmodiando, alegre e louvando e exaltando ao Senhor. Então, para buscar a arca, ele vinha adorando. Então, a nossa adoração tem que ser com excelência. Ele, na verdade, o Davi, ele se despiu da roupa de rei, né? Ele falou assim, não, eu abro mão de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que essa roupa me representa, em atitude de adoração ao Senhor, que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. É isso que ele queria dizer. Tem que ele entrou dançando, ele entrava pulando na cidade, né? Porque ele falou assim, não, a minha vida é uma adoração ao Senhor. Então, muitas das vezes nós temos que ter essa atitude também. Não, nós nos esvaziarmos para que Jesus venha aparecer. A nossa vida possa ser uma verdadeira adoração, igual o Claudio falou, procura os verdadeiros adoradores. Na maneira de viver também nós podemos adorar ao Senhor, porque ele falou assim, não, eu não quero essa roupa de rei. Rei ali é o Senhor. Eu sou apenas um servo, eu sou apenas um adorador. Então nós temos que viver dessa maneira, senão nós não... E aí, quando ele fez isso, porque da primeira vez não deu certo, porque ele fez da maneira errada, mas quando ele fez isso, em adoração, aí a presença de Deus veio até com ele. Mas se nós não fazendo da maneira certa, adorando da maneira de viver, porque a adoração não é de qualquer jeito. Igual o Ricardo falou da mulher, ela chegou e ela chorava aos pés de Jesus, né? Molhava os pés de Jesus com as lágrimas e com o cabelo, ela enxugava e falava assim, eu estou te oferecendo o que eu tenho. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho nada. Você não, às vezes, só o fato de você chorar, de você entrar na presença de Jesus e chorar e dizer palavras de adoração a Ele, já está fazendo uma grande coisa. E adoração, o que é adoração, né? Tem que ser algo espontâneo, né? Ali falando de Davi e sobre essa mulher também, que ali ela decide adorar o Senhor, ela é algo espontâneo, né? Porque, por isso que tem que ser, que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade, né? E adoração é algo que a gente se alegra e também alegra o coração do Senhor, né? A história dessa mulher que se encontra lá no Evangelho de Lucas 7, Jesus está juntamente ali com os fariseus, né? E no verso 44, Lucas 7, verso 44, a palavra do Senhor diz assim, então voltando-se para a mulher, disse a Simão, Jesus falando, vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste águas para os pés. Ou seja, Jesus chega ali e fala para quem? Para Simão, fala, eu entrei aqui na tua casa e tu não me deste água para os pés. E esta mulher, rendida aos meus pés em sinal de adoração, lavou meus pés com lágrimas
enxugou com os cabelos, em seguida ungiu com óleo. Não, Pedro, você, Simão, não me ungiu com óleo, ela me ungiu com o quê? Com perfume. Né? Olha o nível de adoração. Olha o nível de adoração. O nível de adoração tem que ser o melhor, né? O melhor. O melhor que nós temos. E nós temos que estar isso de corpo e alma, né? Entregado totalmente, voltado totalmente. Nós vemos este relato quando Davi tinha ido buscar a arca e tinha 2 personagens que nós conhecemos que estavam carregando lá também, ajudando a carregar a arca, que era Uzá e Aiô. E de repente eles tropeçam e vai e toca na arca, que era algo sagrado, e acaba morrendo ali. Então tem que estar todos no espírito de adoração. Ele tinha que estar em conformidade, tinha que saber conforme manuseava a presença de Deus. Ou seja, nós temos que compreender o que é adoração, que tem que ser algo que vai glorificar, que vai exaltar a Deus. Então nós temos que ter um coração de adorador, nós temos que ser um adorador por excelência. E isso é uma atitude que faz Deus agir poderosamente na nossa vida, né? E Deus nunca vai querer de nós uma adoração que não nos custe nada, né? Aquela mulher com aquele perfume ali era algo caríssimo, né? Mas ela decidiu, né, Marcos, ali adorar o Senhor. E custa algo, né? Deus nunca vai pedir uma adoração, a gente nunca pode chegar em Deus com adoração que nunca vai nos custar nada, né? E hoje, fala em custar, o que a gente tem de mais valioso hoje? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o tempo. O que a gente tem de mais valioso hoje é o tempo, né? Muitas pessoas valorizam, acho que dinheiro ou pedra. Não, hoje a gente tem mais de valor o tempo, né, irmão Marcos? Eu ia falar, você falou o tempo, né? Você perguntou, eu ia responder que é o tempo. E é engraçado, igual você falou também, Jesus falou assim, quanto tempo eu entrei na sua casa aqui, quanto tempo Jesus tem estado conosco ali ao nosso lado esperando? E o que nós temos oferecido para Ele? Ele tem estado conosco todos os dias, esperando nós ofereçamos algo em adoração. Esperando a nossa adoração, né? Então, esse é a terceira atitude que fará Deus agir poderosamente na sua vida, nas nossas vidas. Então vamos passar para a quarta atitude que farão Deus agir poderosamente na sua vida e nas nossas vidas. A quarta atitude é o temor. Provérbios 9, 10, a palavra do Senhor diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência, porque por mim se multiplicará os teus dias e anos de vida. Então, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios mesmo, no provérbio mesmo, quando Deus fundou o mundo, a sabedoria era a arquiteta de Deus, né? E o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Nós devemos temer ao Senhor. E interessante, a palavra temer. Quando fala temer, muitos ficam com medo. Acha que é ter medo de Deus. Fica temorizado. Não, temor é um sentimento de respeito por aquele que é superior a nós, por aquele que é maior a nós. Isto é a palavra temer. Abacuque mesmo é um exemplo em questão de temer. Quando ele diz lá, ouvi e temi, ó Senhor. Ouvi e temi. Então Abacuque ele fala isso. Que ele é uma pessoa temente a Deus. Então nós vemos este exemplo aí na vida de Abacuque, um homem que tinha um temor, um respeito, um sentimento de respeito por Deus, pelo seu Senhor, né? Então o temor é isso, nada mais, nada menos do que nós respeitar a Deus, nos colocar na nossa posição, no nosso lugar, o sentimento de temor. Para que Deus age poderosamente na nossa vida, nós precisamos reconhecer o nosso papel e o papel de Deus, ou seja, o nosso lugar, a nossa posição e o lugar de Deus, e assim Ele vai agir na nossa vida. E exatamente isso, né? Às vezes as pessoas confundem a questão de temor e ter medo, né, de Deus. É sentimento de respeito. Saber que Deus estabelece para nós alguns limites, né? Deus estabelece para nós alguns limites, é necessário que a gente obedeça esses limites, não por conta de ter medo de Deus, o que Deus pode fazer, mas
por respeito a Deus. Assim como nós respeitamos o nosso pai natural, né? A gente não tem medo do nosso pai, por quê? Nós temos amor por ele, nós convivemos com ele, mas a gente sabe que ele põe para nós, propõe para nós alguns limites, e assim com Deus, né? Então o temor, nós devemos temer o Senhor. Temor, o princípio de sabedoria, né? E a última atitude é aceitar. Aceitar aquilo que o Senhor tem para mim, tem para você que está vendo esse vídeo, né? Aceitar. Deuteronômio 28 nos diz assim: se atentamente obedecer à voz do Senhor, o teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, Deus estabeleceu os mandamentos para nós. Então nós temos que aceitar, né, Marcos? É necessário que nós aceitamos os mandamentos que o Senhor nos ordenou. Na verdade, a gente aceitar é algo que a gente menos quer, né? Deus colocou, olha, não faça isso, não faça aquilo, e aí a gente fala assim, acho que não, isso aqui não é bem assim que Jesus queria dizer. Não, quando ele deixa ali, aqui, esse aqui é, né, é o principal para nós poder aceitar aquilo que Jesus deixa para a nossa vida. Aqui tem tudo que nós precisamos. Então nós temos que ler, entender e aceitar. Assim, não, se Jesus falou, ele tem que seguir a risca. Aceitar é seguir a risca aquilo que Jesus falou. Marcos, e realmente, só para acrescentar algo, realmente, e para a gente poder aceitar aquilo que o Senhor não tem, a gente precisa conhecer o manual de vida que é a Bíblia, não, Cláudio? E por que aceitar? Quando falam em aceitar, para nós é difícil. Por quê? Porque nós temos que aceitar a forma que Deus vai trabalhar. E muitas das vezes não é a forma que nós queremos que Ele trabalhe. Então nós não compreendemos a forma que Ele está trabalhando. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. E daí, dentro desta palavra aceitar, nós vamos ver também alguns exemplos na Bíblia de pessoas que aceitaram o chamado, o ministério, a vocação e aquilo que Deus chamou para a sua vida. Nós vemos Paulo, isso fala lá em Atos 9, a conversão de Paulo, quando ele encontra com o Senhor, né, ele tem ali um encontro realmente com o Senhor, e o Senhor chama ele, fala, ó, por que você está me perseguindo? E ele fala, mas quem é o Senhor? Eu não te conheço. Ele falou, eu sou Jesus, você está perseguindo a igreja minha. Então ali, ele, naquele momento, ele teve que aceitar, ele aceitou, né, a ter uma vida mudada, a ter uma vida transformada, e não é à toa que esta aceitação hoje trouxe um resultado maravilhoso. Hoje um dos maiores dos apóstolos, né? Sim. Considerado como o maior dos apóstolos, e escreveu 13 cartas aí da Bíblia, cartas, as epístolas. E também nós vemos, né, o coletor de impostos Mateus, quando Deus estava passando lá, havia feito vários milagres, e Mateus estava coletando impostos, e daí ele chegou, falou, segue-me. O que ele fez? Automaticamente ele abandonou ali o trabalho dele e seguiu a Jesus. Sim. Então, se nós não aceitar que Deus age poderosamente na nossa vida, depois não adianta nós querer questionar Deus. Só que o aceitar, muitas das vezes, é como eu falei, não é da forma que nós queremos, é da forma que Deus vai trabalhar. Até porque, né, irmão, a gente vê exatamente Atos 9, quando o Senhor aparece ali para Paulo, né, que antes era Saulo, depois em seguida o Senhor muda o nome dele. Então ali, ó a dificuldade que ele passou, né? Ele decidiu naquele momento aceitar o que o Senhor tinha para ele, mas ele teve que passar por um processo e não foi fácil, né? Então muitas das vezes o aceitar, né, muitas vezes não é fácil aceitar. Por que é isso? Às vezes a gente vive tanto e tanto tempo fora dos planos e projetos que Deus tem pra gente, né? A gente vive fora dos planos do Senhor. E depois é necessário que a gente percorra um caminho para a volta. E tudo isso que a gente semeou nessa caminhada de viver fora dos caminhos do Senhor, né? De viver fora dos planos do Senhor, é necessário que haja uma colheita, né? Então, muitas vezes vai ser dolorido. Mas a gente sabe, assim como Paulo, assim como Mateus, assim como Pedro foi chamado, o Senhor aparece ali, pede o barco de Pedro emprestado na pesca maravilhosa, e Pedro faz a maior pesca da vida dele. O Senhor fala, não, agora larga tudo e me segue. E agora em diante farei pescador de homens. E Pedro decide
depois de ter feito a melhor pesca da vida, Ele aceita. ele decide aceitar e a gente sabe o final disso. Foi uma vida com Cristo. Só falando, né, do que o Cláudio falou sobre Saulo, que depois virou Paulo, que na verdade Jesus fala com Ananias também, né? Ananias, vai lá orar por Saulo, que ele está orando. Ele falou assim, não, Senhor, mas ele veio com ordem para matar nós, eu vou lá orar por ele. Ele teve que aceitar também ali, né? Teve que aceitar, porque Jesus falou assim, não pode ir, porque ele é para mim um vaso escolhido. Não foi, agora você imagina nós na situação de Ananias, não foi fácil para ele, ele falou assim, eu vou lá orar para o cara voltar a ver se ele tem ordem para matar nós. E nós vemos também, como o Ricardo falou de Pedro, depois que ele aceitou o chamado, o ministério, a vocação, houve algo assim, não foi fácil. Se nós for analisar a vida dos apóstolos, dos pais da igreja, nós vemos que esses homens sofreram. Eles aceitaram, escolheram, né, andar com Cristo, aceitaram isso para suas vidas. Só que depois eles tiveram uma vida aí, tiveram uma renúncia e sofreram bastante, mas hoje, né, estão numa vida melhor, estão na glória com o Senhor. Então só que nós temos que aceitar e deixar Deus agir da forma que Ele quer trabalhar na nossa vida. E dessa maneira, meu querido, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Quero só recapitular e te lembrar das 5 atitudes que farão Deus agir poderosamente na sua vida. A primeira atitude, querer. Queira buscar o Senhor. Segunda atitude, obediência. Obedeça aquilo que o Senhor tem falado no seu coração. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça uma palavra profética, né? Uma voz profética. Terceira atitude, adoração. Adore ao Senhor Espírito em verdade. Que isso seja espontâneo na sua vida. Quarta atitude, temor. Respeite os limites que o Senhor nos propôs, né? E a quinta e última atitude, aceite. Aceite o chamado que Deus tem para a sua vida. E assim nós nos despedimos. Queremos te lembrar mais uma vez. Queremos te pedir que você compartilhe o nosso vídeo, que você curta, que você comente. Seja um instrumento do Senhor para que essa palavra chegue até mais e mais vidas em nome de Jesus.